casa e sempre nas quarta-feiras é um prazer estarmos juntos ou quando a gente vai fazer visitas. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Atos, capítulo de número 12. Aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 12. Os irmãos queiram, por favor, localizar o capítulo 12 a partir do versículo 1. Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus? Diga eu. Diga assim: Senhor Jesus, que o meu coração possa estar preparado para receber a tua palavra. Eu quero nesta noite não ouvir o que eu propriamente dito quero receber. Diga assim: eu quero ouvir o que tu tens para mim, em o nome de Jesus. Vamos ler a palavra. Diz o texto sagrado. Redobre a sua atenção, por favor. A epígrafe central diz: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. E também fala sobre a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, agradava quem? Os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o colocou na prisão, entregando-o 4 quarternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? 1, 2, 3, fazia contínua oração por ele e a Deus. Ou seja, Pedro estava preso, mas a igreja estava continuamente orando por ele a Deus. Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Pedro estava como, irmãos? Dormindo. Ligado com 2 cadeias. Os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Quem que veio? O anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e então segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava vista para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo. Diga assim: a porta abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava acontecer. E você diz amém. Os irmãos podem sentar, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero ministrar essa noite o ensino da palavra de Deus sobre o tema 5 verdades que o diabo não pode fazer à igreja, ou 5 coisas. Tem muitas outras, mas dentro desse contexto eu quero ministrar sobre 5 coisas, ou 5 verdades que o diabo não pode fazer à igreja. E fazendo uso de uma breve introdução,
quando nós lemos dos versículos 1 ao versículo de número 12, e não somente isto, quando nós examinamos todos os 25 versículos que compõem o capítulo de número 12, né? Relembrando que esse texto, tanto esse texto como todo, né? Obviamente o livro de Atos, que comporta e compõe dentro desse compêndio literário 28 capítulos, escrito pelo médico Dr. Lucas, na inspiração de Deus, que também é chamado aqui não tão somente de livro de Atos, né? Por ser o registro, né? Registrando a origem da igreja, a perseguição da igreja, as benfeitorias de Deus à igreja, enfim, tantas outras coisas, a saber também as viagens missionárias de Paulo, o maior implantador de igrejas, né, que essa terra já viu, obviamente, após a ascensão de Cristo aos céus. Este livro também tem um codinome de livro de Atos do Espírito Santo, Atos do Espírito, porque nós vemos a operação poderosa do Espírito Santo como um agente capacitador da obra de Deus em todos estes capítulos, por que não dizer nas linhas e nas entrelinhas desse texto, que nos cabe fazer a sua devida e fiel interpretação. Então, do versículo 1 ao versículo 11, onde a gente vai se prender aqui essa noite, desde a morte do discípulo e do apóstolo de Cristo chamado Tiago, irmão de João, que foi decapitado, né, a mando de Herodes, nós vamos também ver outra coisa interessante. À medida que alguns dos judeus achavam bom e achavam louvável que Herodes, o homem maldulento que estava no poder naquela época, estava tramando e colocando em prática, né, as suas formas de perseguir a igreja de Cristo, a começar pelos apóstolos, ou seja, pelos cabeças, os judeus achavam bom. E vendo isso, Herodes, que alguns dos judeus achavam bonito o que estava sendo feito, ele então agora já vai preparar para o corredor da morte, o próximo, que seria Pedro. Então Pedro, ele é preso, e quando ele é preso, algo interessante acontece, e Lucas faz questão de registrar. O que é, pastor? É que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínuas orações por ele. Olha que coisa interessante. Pedro aqui, ele se tornou o líder da igreja primitiva, né? O surgimento da igreja primitiva começa com o apóstolo Pedro sendo o pastor dessa igreja, pregando, ganhando as almas, ensinando o trabalho do discipulado. Pedro também foi aquele que ensinou a igreja a orar. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo de número 4, no capítulo 5 de Atos, tem textos relacionados a Pedro, já colhendo os frutos do que ele havia ensinado. A igreja sendo praticante das orações. A igreja orava nas casas todos os dias, mas também orava no templo. Aí no dia que Pedro foi preso, a igreja continuou orando, e agora de forma específica. Pedro estava preso e a igreja lá fora continuamente não deixava de orar, apresentando a vida de Pedro a Deus. E o que é que a igreja orava pedindo a Deus? Nós entendemos claramente à luz do texto que a oração da igreja era por Pedro sair daquela prisão, Pedro ter a liberdade e continuar fazendo a obra de Deus. Então, um outro fato interessante que acontece aqui nas seções dos versículos 1 a 11 é justamente, né, o que nós estamos narrando, as orações da igreja. E aqui a gente cabe até fazer uma pequena aplicação, não menos importante do que as demais que vamos fazer no decorrer do estudo. A igreja de hoje também precisa cultivar, né, essa dependência de Deus e saber que o seu pastor também precisa de oração, carece de oração. Então a igreja precisa, de igual modo como o pastor ora de madrugada pelo rebanho, ora pela igreja no seu momento com Deus, nas suas horas de intimidade com Deus, o pastor intercede pelas ovelhas, pelo rebanho de Deus, a igreja também precisa interceder pelo seu pastor. Porque o maior alvo do diabo no convívio da igreja é o pastor. Ele sabe que se ele derrubar o pastor não cai sozinho. É um escândalo muito grande, é um problema muito grande, é uma geração aí que ainda vai colher coisas ruins com a queda de um líder. Então a igreja precisa orar pelo seu pastor,
Tanto é que João fala sobre isso. No Evangelho de Jesus por São João, João fala com muita autoridade, ao se referir ao líder, ao bispo da igreja, ao apóstolo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja no dia de hoje, que o alvo do diabo é mirar prioritariamente no pastor. Então, quando ele está coberto de orações, quando a irmã Edna ora pelo pastor, o círculo de oração todo ora pelo pastor, pela missionária, pela família do pastor, os obreiros oram pela família do pastor, pelo pastor, a juventude, a igreja, nós estamos nos unindo e cumprindo a nossa missão. O que a Bíblia diz? Orai uns pelos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo, orientando a igreja em Tessalônica, no capítulo 4, versículo 17, diz que nós precisamos orar todo o tempo, orar sem cessar. Então, a importância do que Deus vai fazer agora na vida de Pedro foi uma resposta de um rebanho que lá de fora intercedia por ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o pastor entende que ele tem que aprender pelo menos uma lição. Todas as vezes que tiver uma igreja de joelhos, orando pelo anjo da igreja, é certeza de que Deus está trabalhando, e através desta oração o Senhor fará alguma coisa. Então lá vai, eu vou aplicar. Você quer que a igreja que você congregue cresça? Você quer que a igreja que você congregue continue ganhando almas, que nós continuamos avançando, aumentando as estruturas, aumentando as tendas, enlarguecendo as tendas, fazendo a obra de Deus? O segredo é o mesmo: interceda pelo seu pastor, peça a Deus que lhe dê sempre sabedoria, peça a Deus que lhe dê sempre a sua graça, a ousadia do Espírito Santo, e assim nós vamos continuar crescendo. Herodes já tinha decretado a sentença da morte de Pedro. Na realidade, eu entendo que Pedro já estava no corredor da morte. É claro que lá na frente ele vai morrer, assim como os outros que foram perseguidos. Ok, mas Deus, através da oração da igreja, deu-lhe mais um tempo de vida, e mais alguma coisa foi feita em prol do reino de Deus através da oração. Então, nós entendemos aqui, nós podemos tipificar a vida de Herodes aqui, sendo ele tipificado como um tipo do inimigo da igreja. Aqui eu entro agora no sermão da noite, saindo da introdução. Herodes, esse homem maldolento que tanto perseguiu os apóstolos, que tanto perseguiu a igreja, que também teve um fim trágico, sem Cristo, obviamente, ele vai tipificar aqui a figura do maior inimigo da igreja. Quem é o inimigo da igreja? O diabo. Então, diante desse contexto, nós vemos aqui pelo menos 5 verdades, ou 5 coisas que o diabo não pode fazer à igreja. Pastor, mas Herodes matou, ou mandou matar Tiago. Pastor, mas Herodes fez tanta coisa. Ok, mas tem uma coisa, ou várias situações, que Herodes não pode fazer, e que também o diabo não pode fazer. A primeira verdade que o diabo não pode fazer com a igreja: o diabo, primeiro, ele não pode destruir a igreja. Aleluia. Quem não deu glória perdeu uma oportunidade. O diabo não tem poder para destruir a igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque o diabo, ele é o destruidor. No livro do Apocalipse, ele é descrito como o Abdon, o Apoilon, que no grego significa aquele que vem para destruir. Mas nesse mesmo entendimento, tem algo que ele não consegue destruir. Ele pode se opor, ele pode ordenar a sentença de morte, mas ele não tem poder para destruir. Em João capítulo de número 10, versículo 10, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Ok, mas se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16 e versículo 18, você vai entender que o Senhor está olhando para Pedro. Está olhando para quem? Para Pedro, esse mesmo aqui que estava Pedro. Lá atrás, Jesus estava olhando para Pedro e falou assim: Pedro, tu és Pedro. O que significa o nome Pedro no grego? Nós já falamos sobre isso aqui, né? Pedro, no grego é Petros. Se refere a um pequeno fragmento de uma pedra. Alguém já viu aqui alguém pegando, por exemplo, não sei se na construção, algum outro momento, quando alguém pega um instrumento, como por exemplo um martelo, e vai esmiuçar uma pedra, obviamente ela vai se espedaçar, né? Vários fragmentos aí vão ficar,
aí espalhados. Então, foi isso que Jesus disse que Pedro era, um fragmento da pedra. Mas ele falou assim: Pedro, a pedra angular da igreja sou eu. Eu sou a pedra, tu és o fragmento. Agora, sobre essa pedra, que sou eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, irmão, olha, missionária Pama, olha o que Herodes estava pensando: se eu matar Tiago, eu destruo a igreja. Tiago foi morto e a igreja crescia cada vez mais. Se Pedro morrer, a igreja se acaba. Pedro morreu e a igreja crescia cada vez mais. Se alguém acabar com a vida de Paulo, o maior implantador de igreja, a igreja vai ser destruída. Só que era ao contrário: quanto mais perseguia a igreja, quanto mais tirava a vida, irmão, lá na grande arena em Roma, soltava os leões, e os irmãos eram comidos pelos leões. Outros casos, os irmãos eram incendiados vivos, mas não negaram a fé, e foi nesse tempo que a igreja mais cresceu. E o diabo tem um nó na cabeça até hoje: como pode eu matar o pastor da igreja, a igreja continuar crescendo? Como pode eu matar o maior líder da igreja depois de Cristo, Paulo, e a igreja continuar crescendo? É porque o diabo não pode primeiro destruir a igreja de Cristo. Pastor, me dá pelo menos um motivo para acreditar que o diabo não pode me destruir. Diga assim: eu sou igreja. Diga assim: eu sou igreja. Sabe por que o diabo não pode destruir? Porque você tem um dono. O dono da igreja não é o pastor Fernando. O dono da igreja não é o pastor presidente da convenção. O dono da igreja não é o líder do departamento que você participa. O dono da igreja é Jesus de Nazaré. E quem é que pode contra o dono da igreja? O dono da igreja não perde para o diabo, não perde para Satanás, não perde para demônio. Ele é invencível na peleja, invencível na guerra. Ele é o Todo-Poderoso e Ele tem a sua igreja. E quem tem um dono como Cristo da igreja, a igreja não pode ser destruída por Satanás. Eu estou sentindo uma graça descendo sobre essa igreja aqui essa noite. Igreja do Senhor, assim diz o Eterno para mim e para você: independente da crise que ainda há de vir para assolar a terra, independente das situações que ainda hão de vir sobre a terra, independente da perseguição que ainda há de vir sobre a igreja na terra, independente das catástrofes que acontecerão na terra, a igreja não será destruída. A igreja está guardada, está protegida, aguardando o dia da vinda do seu dono. Oh, glória a Deus. Diga para um crente pentecostal que está do teu lado, diga assim: Satanás não pode destruir a igreja. Mas Herodes estava batendo no peito, todo orgulhoso: vou destruir Tiago, vou matar os apóstolos, e assim eu acabo com essa raça de crente que surgiu aqui. Vou acabar com essa raça de crente que surgiu aqui. Irmão, se tem uma pessoa, se tem um ser que não gosta de você e nem de mim, é o diabo. Mas mesmo assim ele tem que engolir, nem que seja com um gogó na garganta, ele tem que engolir. Porque você não é qualquer um. Não. Quem é você diante de Deus? Você não é oriundo da teoria infundada de Charles Darwin. Sabe o que diz a teoria de Charles Darwin? Diz que o ser humano é processo da evolução até chegar no macaco. Nós não somos fruto da teoria da evolução. Também nós não nos formamos quando alguém diz que houve uma explosão do Big Bang. Não, nós somos a imagem e semelhança, criatura, criado por Deus, parecidos com Ele, para a glória dEle. Temos um dono que é Ele, e o diabo não tem poder para nos destruir. Glória a Deus. Levanta a tua mão direita, por favor, eu vou profetizar.
O diabo está doido para ver você destruído. O diabo está doido querendo ver o teu nome na lama, querendo ver você se rastejando, desistindo da fé, desistindo da trajetória, da caminhada. Mas sabe por que ele não vai te ver assim? Porque você tem um dono. O teu dono se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele não vai te deixar, ele não vai te desamparar, ele não vai te deixar perder de vista. Ele zela por você. Foi por você que ele enviou Jesus para se entregar à morte. Aleluia. E foi a maior prova de amor, o amor segundo João 3,16, um amor de tal maneira, porque Deus enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer por você, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse vida eterna. Então, se Jesus mandou o seu único Filho vir aqui para morrer por mim e por você, com isso ele estava dizendo: também vou dar vida eterna para eles, vida eterna para a igreja. A igreja está em Cristo, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Pastor, e se eu morrer? A Bíblia diz que ao homem deu o poder de morrer uma única só vez. Depois da morte segue-se o juízo. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Paulo também disse o seguinte: que o viver em Cristo é ganho, e o morrer é um lucro. Oh glória. Parece que eu vejo alguém assim: ei Tiago, e aí, vai negar fé, Tiago? Ô Tiago, rapaz, não vai ser dessa vez não. Mas eu vou te matar, vou cortar a tua cabeça. Ainda tem chance se você negar Cristo. Se você negar Cristo, e esse Cristo que vocês estão pregando aí, tu vai viver. Não, você não está entendendo. Pode cortar minha cabeça, eu vou continuar vivo. Pode degolar, eu vou continuar vivendo você. E agora é que eu vou começar a vida. É agora que eu vou começar a viver de verdade. Vai ser a eternidade vivo com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Não, irmão, você não é qualquer um, não. Aqui eu não estou pregando o espírito da vanglória, entenda? Não estou pregando um espírito que enaltece o homem, não. Eu estou dizendo, à luz da Bíblia, que nós temos um dono e que o diabo não pode destruir a igreja. Deus, ele te ama tanto que ele falou assim: pode uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta? Isaías falou isso faz muito tempo. Faz muito tempo que Isaías falou isso. Inspirado por Deus, falou assim: todavia, eu não me esquecerei de ti. A gente vê tanta notícia ruim aí nas redes sociais, nos jornais. Hoje em dia você liga a televisão e já está preparado. Só é 90% notícia ruim e 10% notícia boa. É ou não é? Esses dias aqui, acho que vocês assistiram e viram também, um adolescente, não sei se de 12 ou 13 anos, né? Matou o pai, a mãe e a irmã. Só porque o pai falou assim: vou retirar o celular por uns dias. Na minha visão, essa atitude foi uma atitude boa do pai, porque viu que o menino estava muito viciado. Vou dar aqui um pequeno castigo, retirar o celular um dia. O pai era funcionário público, portanto portava uma arma em casa, diante da sua função. O filho pegou aquela arma, matou o pai com um tiro na nuca. Matou depois a mãe e a irmã. E depois disse para o delegado: faria tudo de novo. Irmão, isso não tem como ser uma coisa comum e natural. Há uma ação demoníaca nisso. Não é que de tudo coloca a culpa do diabo, não. Mas um jovem, um adolescente, em sua plena consciência, fazer uma atrocidade dessa? Não tem como. Não tem como dizer que isso é comum. Mas pasme os senhores e as senhoras, a igreja que me ouve aqui, notícias como essa, pior do que essa, vão continuar acontecendo, você vai continuar ouvindo. Não podemos esperar melhoras do contexto do mundo de hoje. É só piora daqui para frente. Se não ficar pior, a Bíblia não se cumpre. Como ela vai se cumprir? Eu tenho certeza que vai ficar pior. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é só um pingo numa gota do oceano que Deus ainda vai fazer no Brasil e no mundo. Que a igreja tem que estar preparada,
firme na rocha que é Cristo, firme, inabalável na fé, na palavra. Mas antes da pior coisa que vai acontecer, a igreja será arrebatada. Está muito próximo, meus irmãos, a nossa redenção está muito próxima. Mais perto do que você imagina. Jesus está às portas e nós estamos dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Está muito próximo de sairmos dessa terra, de encontrar com o Senhor nos ares. O arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento. O nosso dono está vindo nos buscar. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Aí depois que a igreja for arrebatada, aí o que vai acontecer na terra são situações inimagináveis. Grande tribulação, e aí eu não vou pregar sobre isso hoje. Mas o caos, o verdadeiro caos. O que nós estamos vivendo hoje, pastor? O princípio das dores. É o que a igreja vive hoje, o princípio das dores. Mas você falou, mas a cautelar ainda não é o fim. Mas antes desse fim, a terra ainda não viu a maior crise que vai acontecer na história. No período tribulacional. É o que vai acontecer na terra. Então vamos lá. Primeiro, o diabo não pode destruir a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele não pode também, pastor? Segundo, o diabo não pode impedir as respostas das orações da igreja. Irmão, eu disse que dentro do contexto que é proposto hoje, falar sobre essas 5 verdades, Herodes, não esqueça dessa informação, vai ajudar a compreender todos os outros subtópicos. O diabo aqui, ele é tipificado por Herodes. Então, como entender isso? Herodes solto, Pedro preso, a igreja em casa, no templo, fazendo contínuas orações. Então, se Herodes pudesse, ele iria tentar de todo jeito impedir a resposta do que a igreja estava clamando por quem estava preso. Sim ou não? Racionalmente, quem entende assim, diga amém. Mas Herodes não consegue impedir a resposta de Deus sobre a petição da igreja. Aleluia. Eu vou aplicar isso aqui para você dar um glória a Deus melhor da noite até aqui. O diabo não tem poder para impedir a resposta das tuas orações. Ora, Maraxé. Ô pastor, mas já estou orando há 5 anos. A resposta de Deus vai vir. O diabo não tem poder para impedir a resposta que você está pedindo. Ô pastor, estou orando há 30 dias. Espere mais, vai chegar a resposta de Deus. Pastor, já tem mais de 10 anos. Não importa o tempo que você está dizendo que tem. Até porque o teu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Mas no tempo dele, na hora dele, a resposta para aquilo que você pede vai chegar, vai chegar, vai chegar. Ora, semana passada eu estava lá no culto de ação de graça do Jonathan, né? Estavam lá alguns irmãos, foi uma bênção aquele culto na casa do presbítero Barros. E eu vi o testemunho da boca dele, da irmã Cláudia. Foram tanto tempo orando. Deus até permitiu 3 percas, mas um dia Deus veio como resposta. E está aí o Jonatas, resposta de oração. Ora, Maraxé. O médico disse assim: mulher, tu nunca vai poder ter um filho, tu nunca vai poder gerar. E Deus lá no céu está dizendo: ai, eu estou ouvindo orações, eu estou ouvindo oração, eu estou ouvindo oração. O diabo até tentou impedir essa resposta, mas ele não conseguiu. Ora, Marassore Calabá. Levanta a tua mão direita assim, levanta, segura ela lá em cima, segura a mão direita lá em cima. Pastor, porque você gosta de pedir para me levantar a mão? Mão levantada é sinal de que Deus, quando vem como resposta, Ele vem entregando, Ele vem entregando, Ele vem entregando. Eu não sei qual é a resposta que você está precisando aqui essa noite, mas pelo poder da palavra que está sendo liberada, eu profetizo, está vindo resposta de Deus para você. E a boa notícia para quem crê e quem pode adorar é: Satanás não vai impedir, Satanás não vai impedir, Satanás não vai impedir essa resposta. Ele quer impedir, mas ele não vai impedir essa resposta chegar.
Ô pastor, é uma porta de emprego, é uma resposta. Espere em Deus, vai chegar. Ô pastor, é a cura, está chegando a resposta da tua cura. E o nome dela é: enfermidade saia, enfermidade saia. A resposta que você tanto está pedindo, Satanás não pode impedir. E Deus, quando Ele quer, Ele faz. Satanás está até no meio, ele está até no meio querendo ser uma barreira, mas quando Deus manda a resposta, Deus manda um anjo, Deus manda um mensageiro, Deus manda um profeta, Deus manda um pastor, Deus manda alguém, ou a voz dele mansa, delicada, chega aos teus ouvidos, e ele só dá uma ordem: Satanás, sai do meio, porque a minha resposta chega agora. Satanás, sai da frente, porque eu sou o dono da igreja. Satanás, desaparece, sai do meio desse negócio, não fique na frente, porque tu não tem poder para impedir o meu operar. Diz as escrituras: agindo eu, o Senhor, quem impedirá? Ai, calamacerebaste, eu estou sentindo uma graça tomando esse ambiente aqui e dizendo para alguém como resposta: hoje vai cair Satanás, vai sair do meio demônio, vai sair do meio obra de bruxaria, vai sair do meio obra de macumba, vai sair do meio todo retardo espiritual que estava atrapalhando, mas Satanás não vai impedir a resposta de quem está orando. Oh, glória a Deus. A mulher, a Ana orava, ela ia para o templo, ela orava, ela não podia gerar, mas um dia Deus abriu a madre de Ana, e ela, aleluia, pôde gerar. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento, uma mulher que é descrita como mulher do fluxo de sangue, há 12 anos sofrendo, 12 anos sofrendo, 12 anos naquela prova, naquela luta, mas um dia a resposta veio, e ela orava assim: oh, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Era uma oração que ela estava fazendo. O diabo até tentou se colocar no meio, mas ela veio devagarinho por trás, rompendo a multidão, sem holofote, sem mídia, sem curtida, sem comentário, não podia dar alardes, mas ela chegou e tocou, e quando ela tocou, aleluia, a resposta veio. Eu não sei se você está entendendo, mas a tua oração tem poder para tocar aonde a tua mão não consegue alcançar. Ai, calamaço, aonde você não consegue pisar, a tua oração tem poder para trazer essa resposta. Então anima-te, igreja, levanta a cabeça e entenda que o diabo não pode parar a resposta da igreja. Quem pode adorar? Quem pode? Oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, é o textuário da oração do crente salvo, que intercede por aqueles que também precisam de salvação. Porque o maior clamor da igreja hoje no contexto do mundo é: Senhor, tem misericórdia. Nós temos que orar para Deus agir com misericórdia, temos orar para Deus agir, mesmo Ele sendo o juiz que julgará a todos, mas hoje Ele é o nosso advogado, Ele intercede, e tem coisas que a oração faz, que nada mais faria. É por isso que esse texto fala assim: se o meu povo, quem é povo de Deus, diga amém, que se chama pelo meu nome, quem é povo de Deus, chama pelo nome dele, diga amém, se humilhar. Percebe que não, a oração, ela vem depois da humilhação. É por isso que Jesus falou algo assim sobre a oração, algo extraordinário: tudo aquilo que vocês pedirem, crendo que já receberam, e assim será. Se o meu povo que chama pelo nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos altos céus, perdoarei e sararei a minha terra. A igreja tem que orar, a igreja tem que se curvar, se prostrar, declarar a bênção aonde você for, e Deus, de acordo com o seu querer, com sua vontade soberana, Ele vai fazer o que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro,
Primeiro, o diabo não pode destruir a igreja. Segundo, ele não pode impedir que a resposta de Deus venha para a igreja. Aleluia. E ele não conseguiu impedir. A gente vai ver isso aqui. E terceiro, ele não pode tirar o sono de um crente fiel. Olha que coisa interessante. Haviam 16 soldados vigiando Pedro, para evitar uma possível fuga. 16 soldados romanos. Irmão, Herodes mandou um número muito grande ali para evitar uma fuga de Pedro. Primeiro que Pedro não ia fugir sozinho. E se fosse para evitar, 2 homens somente era necessário. Primeiro que Pedro estava completamente, além de encarcerado, ele estava aprisionado. Cadeias, ou seja, cadeados, prendia as suas mãos. Ele estava acorrentado. E na ponta das correntes, cadeado, prendia as suas mãos. Então não tinha como ele abrir a porta do cárcere, né? Ele tinha que passar por estágios. O primeiro estágio, a porta do cárcere, o segundo, e assim até chegar no terceiro e sair fora. Era impossível. Mas mesmo assim, Herodes estava tão querendo acabar com a igreja, impedir a resposta de Deus à igreja, que ele botou 16 soldados para vigiar Pedro. 16 soldados para vigiar Pedro. Aí naquele momento a Bíblia diz algo muito interessante. O que a Bíblia diz? A situação era comum, rotineira na prisão. Chegou a noite. Em um dado momento, Pedro então agora está dormindo. E os soldados acordados. Lá fora uma igreja orando por Pedro. E lá dentro, o apóstolo preso. Agora olha que coisa interessante. No primeiro dia da sua prisão. Quanto dia? No primeiro dia da sua prisão. Pedro está dormindo. Um tempo atrás eu conversei com um jovem que levava uma vida normal. E eu não sabia do passado daquele moço. Ele sabia, poucas pessoas sabiam. Um determinado dia ele estava no serviço trabalhando, chegou os homens e prenderam ele. Aí depois descobriu que tinha uma denúncia, lá atrás, 10 anos atrás, né? Uma denúncia sobre ele e tudo mais, ele era um foragido e foi preso. E depois eu conversei com ele, quando ele saiu da prisão, e perguntei para ele, qual foi o dia mais difícil que você passou naquela prisão? Ele falou assim, pastor, foi o primeiro dia. Porque no primeiro dia a gente descobre que não pode mais ver o sol, não pode mais ver a lua, não pode mais ver as estrelas, não pode mais ver a mãe, não pode ver o pai. É como se a gente estivesse em estado de choque. O primeiro dia é trágico. O segundo dia diante é difícil, mas a gente vai se habituando. Mas o primeiro dia doeu na minha alma. Aí quando eu estava lendo esse texto, estudando, eu pensei, rapaz, aquele dia. O primeiro dia de Pedro era para ser o mais trágico, o mais difícil. Só que Pedro está, dormindo. Eita, irmão. E aqui existem algumas verdades. Por que Pedro está dormindo? E todo mundo acordado e Pedro dormindo. Sabe por quê? Quem tem convicção do que Deus pode fazer, nada tira o sono de um crente fiel. Quem tem convicção, aleluia, do que Deus pode fazer, ou até mesmo se Ele não quiser fazer, ou do fim que Ele vai ter, Ele não deixa de dormir um segundo. E sabe qual é o mal dessa geração? Por qualquer coisa está perdendo o sono. E eu orava hoje à tarde, o Senhor falou assim, diga para a minha igreja, que a partir de hoje, não vai ser qualquer coisa que vai tirar o sono deles. E eu perguntei para o Espírito Santo hoje à tarde, quando orava, Senhor, por quê? O Senhor falou assim, porque hoje lá na minha igreja, lá no templo vai ter um povo, que está passando por uma aflição, por uma luta, por uma dificuldade. E tem alguém até tomando remédio para voltar a dormir. E Deus assim me manda te dizer, tira o remédio. Coma a palavra.
se alimente da palavra e volte a dormir tranquilo. Volte a dormir tranquila, porque ninguém vai tirar o sono de um crente fiel. O crente fiel tem alguém orando por ele, ele também está orando, e ele tem certeza que isso logo vai passar. Irmão, vou ser sincero para os irmãos. Eu não me recordo assim um dia que verdadeiramente um problema me deixou sem sono. Todo dia eu durmo tranquilo, eu durmo pouco. Minha esposa me conhece, até briga muito comigo, eu durmo pouco. Mas eu durmo tranquilo. Pastor, e às vezes o senhor tem uma vida corrida, é tanta coisa, é problema de um lado, do outro, mexe com gente, trabalhar com gente. Eu sei que não é só isso, tem tantas outras coisas. E quando existe aquele dia de vários problemas, o senhor não consegue resolver, sabe como é que eu trato? O problema que eu não consigo resolver, eu considero resolvido, porque Deus resolve. E mesmo assim eu não deixo de dormir. Aleluia. Irmão Barros, o problema que o senhor não resolver, não perca o sono, considere resolvido. Porque o que nós não fazemos, Deus faz. Agora, aquilo que é para mim fazer, eu preciso fazer. Mas o que eu não consigo fazer, Deus faz. Deus faz. E Deus está dizendo para alguém aqui, independente do tamanho do problema, volte a dormir tranquilo. Eu estou sentindo uma calmaria. Oh, glória. É como se tivesse aqui uma ventania, mas muito fraca, uma brisa suave, pairando por cima da noiva de Cristo, dizendo: durma em paz, durma tranquilo, não perca o seu sono por causa desse problema, porque se você não tem condição de resolver, Deus vai resolver. Não foi Pedro que destravou os cadeados. Não foi Pedro que abriu a porta do primeiro estágio. Não foi Pedro que abriu a porta do segundo estágio. Aleluia. Mas a Bíblia diz que em um dado momento, o anjo do Senhor desceu. Oh glória. O anjo do Senhor desceu. Irmão, Pedro era um homem que cria muito no que Deus podia fazer. Mas ele já estava tão habituado com o que ia acontecer com ele, que até ele pensou que era uma visão que ele tinha tido quando estava dormindo. O texto fala isso. E agora vem. O que mais que vem agora, pastor? O diabo não tem poder de tirar o teu sono. Se você ler o livro do Salmo 125, no versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista escreveu no Salmo 3, versículo 5: eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Oh, glória a Deus. No Salmo 46, versículo 1: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Deus não é distante, bem presente na hora da angústia. No Salmo 91, diz o texto, aleluia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O texto diz mais: 1000 cairão ao teu lado, ainda que 10.000 à tua direita, mas tu, quem está pegando? Mas tu não será atingido. Ei meu irmão, ei minha irmã, durma em paz, durma tranquilo, aleluia. Levante de madrugada, ore também, mas quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, no aconchego da sua cama ou na sua rede, onde quer que seja, durma em paz, durma tranquilo, e não deixe que nada tire o seu sono, não deixe que esse problema roube a sua paz. Estamos vendo uma geração aí atolada em remédios antidepressivos, remédios para ansiedade, só dorme se tomar o remédio na autoridade da palavra, e isso é para quem crê. Deus está dizendo para alguém aqui: faça um teste, faça uma prova, diga: Deus, eu tomo posse da palavra que o pastor pregou, e eu acredito que tu estava naquela palavra, na boca do meu pastor, então eu vou tirar esse remédio a partir de hoje, que estava querendo controlar e dizendo a hora que eu ia dormir. A partir de hoje eu alamassou. Alguém aqui vai voltar a dormir tranquilo?
Você crê nisso, irmão? Você crê? Quantos crê nessa palavra? Quantos crê? Então faça isso a partir de hoje. Pastor, você está ficando doido? Não, eu estou sendo usado por Deus. Faça isso a partir de hoje. E depois pegue esse testemunho, peça a oportunidade para alguém aqui e dê o testemunho do que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Eu vou profetizar: nada e nem ninguém vai roubar o sono de um crente fiel. Nada e nem ninguém vai tirar o sono de um crente fiel. Satanás não vai impedir a tua bênção chegar. Satanás não vai, porque o Senhor está vindo como resposta. Até o teu sono vai melhorar a partir dessa noite. Oh, glória a Deus. Quarto, o diabo não pode impedir o trabalhar de Deus. Isso é profético. Diga assim: o diabo não pode, diga com autoridade, impedir o trabalhar de Deus. Lembra? Pedro dormindo, os irmãos lá fora orando. Os soldados, 16 soldados de vigia, fiscalizando todo aquele sistema prisional ali, mirando os olhos em Pedro. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor desce. Quando o anjo desce, o soldado não vê. Quando o anjo desce, a priori, a princípio, no mundo espiritual, Satanás não vê nem um rastro, mas ele já desceu. Oh, glória! Deus está pedindo para me dizer para alguém aqui: aquilo que tu tanto pede como resposta de Deus para a sua vida essa noite, já foi autorizado. O diabo nem viu por onde passou, mas já foi autorizado. Oh, glória! O diabo nem entende como aconteceu, mas já foi autorizado. Olha a revelação da palavra. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida já foi autorizado. Já foi autorizado. Já foi autorizado. Oh, aleluia! Pastor, quem são os anjos? Lembremos que os anjos são mensageiros de Deus. Os anjos são ministros também das bênçãos de Deus. Nós vemos isso no Antigo, no Novo Testamento. Os anjos apareceram para Manoá, o anjo apareceu para Gideão, o anjo apareceu aqui no Novo Testamento para Cornélio, o anjo também apareceu para Jesus, apareceu para Paulo e para tantos outros. Para Pedro agora não seria diferente. Deus mandou um mensageiro descer. Aleluia. Pastor, quem são os anjos? Quando Deus quer, os anjos atuam com a permissão de Deus para atuar em favor do seu povo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó, aqui é você. Suponhamos que aqui está o anjo de Deus. Então entenda, entre você e aquilo que Deus precisa fazer através de você, tem um raio. Tem um raio. E a unidade de medida do céu para essa situação protetiva é a condição. O anjo do Senhor acampa ao redor. Mas espera aí, não é de todo mundo não. Daqueles que têm temor. Temor na Bíblia está relacionado à sabedoria, a reverência, a cumprimento de princípios. Quem assim o faz, o anjo está ao redor. Aí lá, ao derredor, está Satanás, o adversário da igreja, o inimigo da igreja. Ele fica, eu não sei se ele tem cabelo, mas ele fica coçando, todo atarentado, querendo furar esse bloqueio, ó, querendo furar esse bloqueio, mas não dá certo, não dá conta, porque Deus já ordenou a bênção. Deus ordenou a proteção, Deus ordenou o cuidado. O diabo não consegue furar esse bloqueio, a não ser que você dê uma permissão. Não permita o diabo furar. Diga assim para alguém, diga assim: não permita o diabo furar o bloqueio aonde Deus estabelece segurança. Diga assim, diga, olha, está descendo agora isso aqui. Diga assim: não permita o diabo furar o bloqueio aonde Deus já estabeleceu segurança. Irmão, coisa boa é você estar seguro por Deus. Você sabia que existe um lugar seguro? O lugar mais seguro do mundo
Aleluia. Eu fico olhando às vezes, e toda a gente pega uma experiência e consegue assim atrelar as situações que a Bíblia nos mostra. Você vê um presidente, por exemplo, um presidente de um determinado país. Se ele está em casa, ele não anda só. Uma grande comitiva, soldados, e os mais treinados, os melhores, os mais habilidosos. Não é qualquer um que faz a segurança de um presidente. São dezenas e dezenas de homens treinados para proteger, para fazer a segurança do presidente, da sua família. Aí o presidente pensa que está seguro, que nada pode tocar ele. Está ali, né? O cara está armado com fuzil, com metralhadora, com tanta coisa. Está ali protegido. Ele sai, ele vai protegido, ele volta, ele está protegido. Ele vai fazer um discurso, ele está ali protegido. Tem milhares de pessoas ali ouvindo o discurso do presidente, mas em volta tem um ciclo de proteção, tem atiradores de elite nos prédios, tanta gente ali preparada para agir a qualquer momento para defender o presidente. Irmão, se isso é assim aqui na terra, agora imagine no mundo espiritual. O que Deus não faz para proteger você? Porque tem coisas que Deus faz que Ele te permite ver. É o livramento visível. E os que a gente não vê? Aquele acidente que você não morreu foi um livramento. E aquele que você nem sabe que foi um livramento, mas Deus te livrou. Você está protegido, guardado. O lugar mais seguro do mundo, aprenda isso e guarda no seu coração. O lugar mais seguro do mundo é dentro do propósito de Deus. Porque todas as vezes que Deus olhar para você, e se você estiver dentro do seu propósito, Ele esconde você para proteger o que Ele está protegendo. Aleluia. Eu vou de novo. Pastor, qual é o lugar mais seguro do mundo? É quando você olha e vê aquela escolta presidencial. Não, o lugar mais seguro do mundo é dentro do propósito de Deus. Porque toda vez que você estiver dentro do propósito de Deus, Deus esconde você para preservar o seu propósito. Oh, glória a Deus. Esses dias, eu até postei nos meus stories no Instagram. Eu disse o seguinte: não compete ao cristão comemorar a morte de ninguém. Ninguém. De ninguém mesmo, a gente tem que orar para ser sal, para ir para o céu. O cara pode ser a peste mais ruim do mundo, né? Não, peste aqui não é xingamento não, viu, irmão? Né? Pode ser o ser humano mais ruim do mundo. Mas não podemos comemorar a morte dele. Mas também não podemos ser hipócritas com o que diz as Escrituras. Esses dias, o presidente, não é segredo para do Irã, foi inaugurar uma obra. Entrou num helicóptero, 3 helicópteros. Ele estava em um deles, com a sua comitiva, foi inaugurar uma obra. Quando ele voltou, a conta chegou. Porque há pouco mais de 30 dias atrás, ele ordenou mais de 300 mísseis para atingir Israel. Só que Deus foi tão bom que nenhum daqueles mísseis não atingiu. Israel tem um limite, e fala que humanamente falando, questão de guerra, né, um dos mais protegidos do mundo, sistema antimíssil, antibomba, vocês sabem do que eu estou falando. E nenhum daqueles mísseis atingiu diretamente Israel e, né, não teve nenhum óbito. Mas o projeto era para matar muita gente. Aí passou um dia e Deus ali, 2 dias, pouco mais de 30 dias. Deus dá só um soprinho lá do céu, o helicóptero cai e morre todo mundo. Porque o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não dorme. Ele não dorme. E na hora certa a conta vai chegar. Para esse homem chegou. Ah, pastor, o senhor está... Não estou comemorando nada disso. Mas a conta chega e ela chegou. Deus tem uma promessa para Israel. Deus tem um pacto, uma aliança eterna com Israel. Eu nunca vi um para mexer. E depois alguma coisa, pastor Edmilson, não acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então o anjo veio. Irmão, quando o anjo veio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha para a sua Bíblia para a gente encerrar. Quando o anjo veio, resplandeu uma luz forte naquela prisão. E o anjo tocou Pedro. Por que o anjo tocou Pedro? Porque Pedro estava dormindo. E o anjo disse: levanta-te. E tem um detalhe no texto: depressa. Levanta-te depressa, diz o texto. E na mesma hora Pedro levantou, diz a Bíblia que caiu. O quê? Caiu
as cadeias das mãos. Ou seja, o que estava prendendo as mãos de Pedro, na mesma hora, caiu. E os soldados continuavam no mesmo lugar. Aleluia. Para os soldados, Pedro ainda estava preso, só que Pedro já estava livre. O texto diz mais, o texto diz que o anjo lhe veio e quando cingiu ele, mandou ele atar as sandálias, ou seja, amarrar as correias das sandálias. E a Bíblia diz que eles romperam o primeiro estágio. No versículo 9, Pedro vai relatar que aquele feito para ele parecia mais uma visão. Para ele, Maria, ele estava dormindo ainda, uma visão. Mas já estava acontecendo, aleluia. Porque o diabo, lembre, não impediu a resposta de quem estava orando chegar, aleluia. Louvado seja Deus. Aí no versículo de número 10, olha que coisa extraordinária. No versículo de número 10, acontece aqui a quinta coisa que o diabo não pode impedir. E o que é que o diabo não pode impedir? Ele não pode impedir que as portas fechadas se abram. E eu encerro aqui. O diabo não pode impedir que as portas fechadas se abram na vida da igreja. Pastor, me prova na Bíblia. Eu provo na Bíblia. No versículo 10, quem está olhando para a Bíblia, diga amém. Olha o que diz o texto. Se você puder com a caneta, grife aí, ó. Diz o texto, ó. E quando passaram pela primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Era a porta mais resistente, irmãos. Era a porta mais forte. Essa porta, ela dava já acesso. Dali por diante, já havia a cidade. Era o último estágio. Só que olha o que acontece. A qual se abriu por si. Diga assim, a porta se abriu por si. Fica de pé para a gente orar. Pastor, como é que foi isso? A porta se abriu por si. As portas daquela prisão se abriram. Existe uma expressão aqui no grego para abrir por si. Diácono Antônio, olha que lindo o grego do texto aqui. Abrir por si, no grego é o quê? Como se fosse, essa tradução, porta automática. Aí quando você entra num shopping, a porta abre sozinha, né? Coisa chique, né? Você entra em uma determinada loja hoje, as portas automáticas, sensor de presença, você chegou à porta, abriu, não precisou ninguém abrir. Aí a gente pensa que foi o homem que inventou as portas automáticas. Ah, irmão, Deus não perde para ninguém. Diga assim, Deus não perde para ninguém. E aquilo que o homem faz, o conhecimento quem dá é Deus. Irmão, está aqui o texto do grego aqui, para as portas abrir por si, é porta automática. Agora imagine como é que foi isso. Lá vem Pedro, lá vem o anjo, e a última porta para sair da prisão, quando Pedro fica de frente para a porta pode passar. Oh glória, aleluia. Oh, você está entendendo isso, irmão? Aleluia. Pedro estava preso, mas quando ele chega diante do último estágio para sair, aleluia, quando ele chega de frente para a porta se abre, a porta se abre, a porta se abre, a porta se abre. Já era para você ter dado um glória, mas tudo bem. A porta se abre, a porta se abre, a porta se abre, aleluia. Irmão, eu não sei qual é a porta fechada que está diante de ti, mas Deus está mandando dizer para você, se tiver oração no altar e vida com Deus, a porta vai abrir, a porta vai abrir. Ei, naquele dia não precisou, missionária Francisca, de chave. Aquele dia não precisou destravar o cadeado. A porta abriu sozinha. Abriu sozinha não, Deus abriu a porta. Deus abriu a porta sem precisar de chave, sem precisar de tirar tramela, nada disso. Quando Pedro se aproximou, a porta abriu. Eu vou profetizar, a porta que você está precisando vai abrir, vai abrir, vai abrir. Eu vou orar agora por você. Eu vou orar agora por você que está diante de um cenário de portas fechadas. Eu vou orar agora por pessoas que estão diante de um deserto, que a porta está fechada, mas pelo poder da palavra pregada aqui hoje, a porta vai abrir. Apocalipse capítulo 3 versículo 8 diz a Bíblia: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta, e homem nenhum pode fechar essa porta. Diante de ti tem uma porta aberta. Quem crê nessa palavra, levanta a mão. Tem uma porta aberta, tem uma porta aberta, tem uma porta aberta, e ninguém vai fechar. Ei,
pastor Edmilson, Deus está dizendo assim: existe diante para aqueles que têm comunhão. Abra suas duas mãos assim, pastor Edmilson. Diante daquele que tem comunhão com Deus, comunhão com o céu. Deus falou assim: diga para o meu ungido que diante dele eu coloco portas automáticas. Alara, calamachébia. Tem situações que a partir de hoje na tua vida vai acontecer assim: tu só vai se aproximar da bênção, mas quando tu menos deparar, diz o Senhor, a bênção já vai estar na tua mão, porque diante de ti, diz o Senhor, eu coloco portas automáticas. Alamaracé, portas automáticas diante de ti se abrirão, caminhos novos abrirão, novos horizontes se abrirão, e o meu nome será glorificado na tua vida e na tua história. Ai, Pai amado, nessa noite eu preguei a tua palavra, o alimento santo do céu, e eu te peço agora, meu Deus e meu Pai, que sob a autoridade desta palavra, aonde tiver uma mão levantada, um coração que crê, faz cumprir aquilo que nós ministramos agora. Ó meu Pai, vem como resposta a esta oração hoje, vem como resposta a esse pedido hoje. Ó Senhor, coloca diante do teu servo e da tua serva essa porta aberta para ele passar e o teu nome ser glorificado, independente do nível de dificuldade. Na visão de Pedro, meu Deus querido, aquilo não passava ali de uma visão ou de um sonho, porque a bênção foi tão grande que até Pedro estava querendo desacreditar, mas quando o anjo saiu e voltou para o céu, Pedro disse: verdadeiramente o Senhor manda um anjo para os seus. E é isso que eu quero te pedir essa noite, meu Pai, na vida dessa igreja, aleluia, na nossa vida, que as tuas bênçãos nos cerquem, que a tua proteção seja contínua e que as portas se abram para que o teu nome seja glorificado. E quem crê diz amém. Irmão, estenda assim as suas mãos. Eu passei 10 a 15 minutos, irmão, porque eu estava com saudade de pregar para vocês aqui. As programações da semana acontecerão normalmente, né? A juventude está em campanha de oração essa semana, para a programação que eles vão fazer domingo, né? Sexta-feira tem culto de oração. Sábado não vai ter trabalho aqui, né? Sábado as crianças tem 4 horas, tem um culto infantil, os papais vêm trazer as crianças. Domingo escola dominical, à noite nosso grande culto, que será no devocional da juventude, não é isso? Nós vamos ter um grande evangelismo no domingo de manhã também. Pedimos o apoio da igreja para a gente evangelizar juntamente com a nossa juventude. Estenda as suas mãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos digam amém. Quem disse amém, aperte a mão de alguém assim: Jesus te ama e eu também.